Bom, hoje é quarta-feira, é dia do áudio aberto para os bimodais exógenos e o dia da live, né? Última quarta-feira do mês, dia da live para os bimodais endógenos. E a novidade é que normalmente na quarta-feira, nessa última quarta-feira, eu faço a atualização do Guia de Felicidade Bimodal 2.0 e fazia um artigo. E aí, dentro dessa metodologia progressiva da Bimodais, eu não fiz o artigo, porque a gente está agora dedicando 4 artigos da semana para um determinado autor, e na sexta a gente faz uma avaliação de tudo que a gente aprendeu na semana. E aí, com isso, eu resolvi apresentar as novidades do guia na live e a gente conversar sobre o guia na live. E deixar a semana para conversar sobre os autores, pelo que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando hoje com o Mlodinow, que é o livro Elástico, como o pensamento flexível pode mudar as nossas vidas, e a leitura desse livro faz parte aqui, inclusive, da aplicação do guia, que eu estou com o ritual Rivotril de jogar todo dia uma coisa fora, e estou aqui na minha estante tirando os livros, né? E analisando se vale a pena ler, se não vale a pena, se vale a pena pegar ele na Amazon para poder fazer análise, né, se vale a pena jogar fora ou não. Esse, inclusive, o livro Elástico eu acabei de dar para o Fernando, na segunda-feira dei para ele, comprei na Amazon e fiz análise e achei que valeu muito a pena. Né? Então, o primeiro tópico que eu trabalho no artigo, eu faço uma reflexão um pouco que às vezes eu vejo que as pessoas não valorizam muito, né? Principalmente o pessoal que está mais ligado ao mainstream, não valoriza muito o trabalho de pessoas que estão fora daquelas instituições tradicionais. Então, a Bimodais, por exemplo, a gente vem desenvolvendo um trabalho bem interessante e as pessoas não percebem que é o seguinte: a inovação conceitual é diferente da inovação operacional. A inovação conceitual é feita por uma pessoa e não como é a inovação operacional, que você precisa de equipe. Então, se a gente olhar para o passado, os novos paradigmas conceituais surgiram, como diz o nosso querido Thomas Kuhn, de fora do sistema para dentro, porque ele parte de pessoas. Uma pessoa que tem uma característica, né, uma capacidade de conceituar diferenciada, e aquela pessoa introduz uma mudança. Você tem aí histórias incontáveis, o Kant, o Baruch Spinoza, o Descartes, o próprio Einstein, todo mundo trabalhava fora. O Einstein fez todo o seu trabalho fora. Então, quando as pessoas às vezes me perguntam, pô, Nepo, quantos seguidores você tem que aumentar isso, tem que aumentar aquilo, eu falo, cara, eu estou me propondo, não estou falando que eu estou sendo Einstein, etc. Não, eu sou um conceituador e eu olho para os conceituadores que eu admiro e sigo a linha deles. Não me preocupo porque a gente está querendo construir algo interessante e bacana. E aí eu senti necessidade de falar sobre isso. Vou entrar agora no sábado num curso e vou começar falando sobre isso, né? Que eles vão ter aula com um conceituador independente, que eles fiquem atentos, né? Não para o mensageiro, mas para a mensagem, que de repente eles podem se surpreender. Bom, esse é o terceiro artigo que eu estou falando aqui do nosso querido Mlodinow, né? E aí eu acho que ele se aproxima de algumas premissas aqui da Bimodais, e aí a gente teve uma afinidade e teve discordâncias. Né? Ele percebe que vivemos hoje, diante das atuais mudanças, que ele não diz quais são, ele não consegue ter uma visão mais padronista do cenário, ele tem uma visão percepcionista e diz, estamos mudando, as coisas estão se acelerando, muita informação, muitas escolhas, então a gente precisa... Né? E aí ele fala sobre isso, né? De uma forte demanda de criatividade, que ele vai chamar de pensamento flexível ou pensamento elástico.
que ele também diz que é necessário ativar outras áreas da mente, né? Outras, ele vai falar de uma área da rotina, uma área lógica e uma área criativa, que seria essa flexível. Reforça a ideia de que temos na sociedade incrementadores e disruptores, que exercem uma função diferente, e apresenta inclusive um autor americano que fala sobre isso, uma coisa que a gente vem dizendo, né, vem trabalhando, e eu dizia, um dia a gente vai achar um autor que fala sobre isso, e aí ele apresenta, depois eu vou falar dele, e também traz o Thomas Kuhn, coisa que é raro também, né? O Thomas Kuhn é um cara que, na minha visão, ele está dentro do cenário da ciência da inovação, quando ele fala da inovação na ciência, e pouca gente trabalha com Thomas Kuhn, e o nosso querido Mlodinow vem e traz o Thomas Kuhn, né? Temos diferenças em relação a ele, né? Ele não é muito preocupado, aquela galera que quer botar o livro para rodar no mercado e quer vender, a pessoa ela vai abrir mão de algumas coisas, né, de algumas coerências. Eu acho que não precisa fazer isso. A gente aqui na escola separou o conceito de sala e de cozinha. Se eu for fazer uma apresentação, uma palestra, eu vou falar em uberização e blockchainização. Todo mundo vai entender. Se eu for fazer um curso com mais tempo, eu vou falar de curadoria. Então você tem conceitos de sala e de cozinha que não precisam brigar. Aí ele vai falar de pensamento flexível, e aí você então parte do princípio que ele está falando do outro pensamento que é inflexível, e não é assim que funciona. Ele vai falar de pensamentos de baixo para cima e de cima para baixo, você fica sem meio que entender, uma coisa meio confusa, né? Quando ele quer falar em pensamentos mais conscientes e pensamentos que vêm mais do inconsciente. Ele acredita, por exemplo, na possibilidade de pensamentos desprovidos de emoção. Ele cai naquela falácia de que existe razão e emoção, e a razão totalmente sem emoção. Não existe isso na minha visão, porque todo pensamento ele é químico, nós somos uma espécie química, e todo pensamento tem um componente químico de emoção. Não tem como você tirar. O que você pode fazer, né, é se desemocionar, reduzir a taxa, né, dessa química e ter decisões melhores, né, mas não desemocionadas, com baixa taxa de emoção. Então aí a gente tem essa discordância, né? Tivemos que fazer algumas adaptações aqui do Mlodinow para a nossa conversa. Então o que ele chama de pensamento elástico flexível, a gente chama do eu criativo da mente secundária. O que ele chama de pensamento analítico, a gente chama do eu organizativo da mente secundária. E o que ele chama de rotineiro, o pensamento rotineiro, a gente chama, né, do piloto automático no epicentro da mente primária. Então eu consigo fazer uma correlação das coisas que ele fala dentro da nossa visão, né? Aí ele abre aqui, vou abrir a frase dele. De maneira mais genérica, o primeiro passo para melhorar tanto o pensamento analítico quanto o flexível é aperfeiçoar o pensamento, tornar-se mais consciente de quando utilizamos roteiros automáticos e descartá-los quando eles não forem os mais adequados. Isso reforça bastante a ideia do desenvolvimento do diário de bordo. Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem um certo preconceito quando a gente fala em piloto automático, e a gente acha que piloto automático é ruim. Você está indo no piloto automático. Tem coisas que tem que ir para o piloto automático. Eu acordo, venho fazer os artigos, depois tomo café, e depois eu vou caminhar, aí visto o tênis, então eu boto tudo isso no piloto automático. Isso tudo funciona, tem que molhar as plantas, piloto automático, etc. Mas o que eu posso fazer é criar uma espécie de revisor do piloto automático. Esse é o papel do eu organizativo, principalmente. E aí inclusive eu criei um ritual Rivotril, que começou ontem e hoje vai ser o segundo dia, em que eu coloco às 9 da manhã na agenda dizendo assim, o que eu posso facilitar na minha vida hoje? O que eu posso mudar de alguma coisa que eu estou fazendo para mudar para melhor? Ficar atento. E isso você fica girando. Se você bota todo dia, aquilo ali vai criando essa musculação, e todo dia você está
pensando de alguma forma. Por exemplo, eu tinha umas gavetas aqui de roupa e de bugigangas. E as bugigangas estavam na gaveta de cima. E ontem eu falei, por que ela está na gaveta de cima se eu abro muito menos as bugigangas? Aí botei as bugigangas para a gaveta de baixo e subi as roupas para a gaveta de cima. Isso faz parte desse ritual Rivotril, de estar o tempo todo pensando em formas da gente melhorar. Por quê? Porque a gente tem a mente, né, apesar de ocupar 2% do espaço do corpo, a mente é a que mais gasta energia. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar a mente, o lado mais nobre da mente, que é o eu organizativo barra eu criativo, para os problemas mais complexos. E a gente tem que deixar no piloto automático os problemas mais simples, que é no fundo o que a gente está desenvolvendo em termos de tecnologia, em termos de inteligência artificial. Tudo que é burocrático, tudo que é operacional, tudo que é fácil, a gente vai transferindo para as máquinas, né? Lavar roupa, lavar louça, a gente vai transferindo para as máquinas para quê? Para que a gente possa se dedicar às coisas mais complexas. A gente faz isso na civilização e deveria fazer também na nossa vida pessoal, né? Uma pessoa uma pessoa que está usando melhor a sua mente é aquela que consegue automatizar o mais simples e se preocupar e ter melhores decisões sobre o mais complexo. Uma pessoa que está usando pior a sua mente é aquela que não consegue automatizar o mais simples e não consegue se preocupar e ter melhores decisões sobre o mais complexo. Aí vou abrir aspas aqui para o Mlodinow. Somente alguém autoconsciente pode interromper um roteiro automático que não seja apropriado. Ou seja, a gente tem que estar o tempo todo trabalhando, né? E aí, quando ele fala o termo autoconsciente, eu acho isso engraçado, pois se alguém está consciente de alguém, quem está consciente? E aí eu lembro, né, que a gente faz aquela crítica ao René Descartes, que ele diz, penso, logo existo. E aí eu digo, a realidade do Sapiens é diferente, que é repenso, logo sou Sapiens. Nós somos a única espécie que tem mente secundária. As outras espécies só têm mente primária. E quando a gente diz, né, que a pessoa está Zeca pagodando, ela está se aproximando dos passarinhos. Porque ela não está utilizando, e aí eu criei aqui um conceito, né, ele está reduzindo a sapiensidade. O aumento da taxa de sapiensidade é o uso que a gente faz cada vez melhor da mente secundária. Seja do eu organizativo, que melhora lá os automatismos e vai aprimorando, como do eu criativo, que lida com as coisas complexas, com o nosso potencial criativo único. E aí então a gente vai melhorando a nossa qualidade de vida e vai se fazendo o negócio. Bom, aí depois ele vem falar de atenção plena, e aí eu digo que ele está cometendo, quando as pessoas falam, atenção plena. Aí eu digo, isso aí é um vício dialógico do absolutismo. O absolutismo é quando você diz preto e branco. Tudo que eu faço, eu tento, procuro, claro que às vezes não consigo em tudo, eu tento colocar taxas. Então eu não digo que existe uma mente atenção plena. Eu digo que você pode ter uma atenção mais plena, né? Ou uma atenção menos plena. E aí você poder graduar, você botar taxas, porque você não tem uma pessoa que tem atenção plena, ela está mais ligada, ela está mais atenta, né? E não totalmente atenta, porque não existe essa possibilidade, como não existe a possibilidade de ser totalmente racional ou totalmente emocional. Isso é totalmente maluco, isso aí é um absolutismo, isso é um vício dialógico que cria problema, né? Aí eu falo da mente primária, coloco aqui, introduzo aqui uma discussão interessante, que eu digo que na mente primária nós temos 3 itens diferentes. O sistema operacional, os traumas e as verdades. O sistema operacional, quando a gente automatiza coisas, né, a gente diz assim, lá na minha família sempre fazemos desse jeito. Os traumas é quando a gente tem determinadas coisas que a gente teve na nossa formatação básica obrigatória, né, que quando alguém fala com a gente de determinada maneira, a gente reage de uma determinada forma porque a gente foi traumatizado e precisa superar aquilo.
e determinadas verdades. E aí são coisas, o sistema operacional é mais inconsciente, as verdades mais conscientes e os traumas também um pouco mais inconscientes. Então, quando a gente vai tentar melhorar a vida, a gente vai ter que rever o nosso sistema operacional, as nossas verdades e os nossos traumas, para que a gente possa ter uma vida melhor, né? Bom, aí trabalho com os rituais Vivotriz, eu estou aumentando, né? Eu botei o que eu posso jogar fora hoje, como eu posso facilitar algo na minha vida hoje, o que me devo me perdoar e agradecer hoje, e a quem devo perdoar e agradecer hoje, né? Então a gente vai, e aí eu estou trabalhando, né? A ideia é você aumentar, é criar um piloto automático mais saudável. Tudo que você pode automatizar de maneira saudável, que está te fazendo bem, mete bronca. Ah, eu estou tomando tal remédio. Está funcionando bem? Beleza, então piloto automático. Vou botar o remédio, todo dia de manhã tomo aquele remédio, né? Agora, pode ser que o remédio passe a não fazer bem, aí você vai ter que fazer a revisão do seu piloto automático. O nosso querido Michael Kirton é aquele que escreveu um livro, até já baixei o livro dele para dar uma olhada, que ele fala de adaptadores, né, e inovadores. Então ele faz a dicotomia, e eu também tenho trabalhado muito com essa dicotomia, inclusive no Guia da Felicidade, né? E eu estou trabalhando com a ideia de que a gente vai ter dois guias de felicidade. Um guia de felicidade que eu estou chamando de singularização para incrementadores e singularização para disruptores. O nosso guia de felicidade, diferente do Seligman, por exemplo, que está sugerindo que o objetivo é florescer, o nosso objetivo do nosso guia é singularizar, que é, de alguma forma, florescer de uma determinada maneira específica, né? Então eu estou trabalhando com duas ideias, a singularização para incrementadores e a singularização para disruptores. Qual é a diferença, né? Pô, eu tenho várias pessoas que são amigas minhas aqui, que eles têm um padrão de vida, que eu diria até que eles se sentem mais felizes, estão felizes, mas eles não têm demanda pelo desenvolvimento do seu potencial criativo único. Não existe essa demanda deles. Então, o legado que eles querem deixar pode ser o filho, pode ser o que eles estão fazendo, etc. Então, não tem essa demanda. E os disruptores têm essa demanda. Então, aí entraria a singularização para disruptores que têm como característica o desenvolvimento do potencial criativo único. E aí, para esse pessoal que tem essa demanda, né, tem aqui, para fechar, o poeta Friedrich Ruckert, que diz o seguinte: cada homem está diante de uma imagem do que merece se tornar. Enquanto não corresponder a essa imagem, não conseguirá alcançar toda a completude da paz. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, hoje, quarta-feira, estamos aí numa jornada, né, do desenvolvimento, a Bimodais, o objetivo da Bimodais é o desenvolvimento da ciência da inovação. Já fiz o livro Administração 3.0 em 2018, depois o Civilização 2.0 no ano passado, 2023, e agora nós estamos desenvolvendo o Guia da Felicidade 2.0, que se encaixa na inovação pessoal. E a gente completa o ciclo, né? As 3 camadas de inovação civilizacional, grupal, organizacional e pessoal. Então esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, né, de maneira independente, usando todas as ferramentas do digital e inovando na área do desenvolvimento conceitual, inovando em várias maneiras, né? Criando esse guia, criando os escritos do Nipô, que vai servir de base para esse guia, trabalhando pelo WhatsApp e no modelo crowdfunding. Então, você pode, tendo tempo, querendo entrar, mergulhar fundo aqui no caminho da escola, você se tornar um bimodal endógeno. Agora já estamos no mês entrando em maio, né? Você paga R$300, fica até o final de junho, faz essa caminhada junto com a gente. Não, eu estou sem tempo, eu estou enrolado, blá, blá, blá. Faz um Pix, dá uma força, ajuda de alguma forma, ajuda a gente a divulgar, sei lá, faz alguma coisa para fortalecer o nosso projeto, que está caminhando, ajudando as pessoas a terem uma visão, né,
de felicidade mais consistente, uma visão do Sapiens mais consistente, uma visão do cenário mais consistente, para que as pessoas possam ter vidas melhores nesse novo mundo em que a gente tem muito mais informação, muito mais escolhas, e a gente precisa ter direcionamentos e bússolas muito melhores. É isso. O que vocês dizem?